Sabe quando um diálogo que deveria ser sagrado, na verdade, se parece mais com uma série de discussões bem acaloradas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no livro de Malaquias, que se desenrola exatamente assim. Não é um monólogo, mas sim uma troca bem tensa de acusações e defesas entre a voz divina, que o texto chama de Javé, e o seu povo. É um verdadeiro bate-boca celestial. E olha, o conflito já começa com tudo, logo de cara. De um lado, uma declaração de amor, e do outro, uma resposta cheia de ceticismo, quase amarga. Essa pergunta, em que nos amastes, ela dá o tom para o livro inteiro. É a queixa principal, o ponto de partida para todas as outras que vêm depois. Então, vamos analisar isso mais a fundo. A primeira parte desse drama todo foca na base do relacionamento. A questão aqui não é nem sobre uma lei que foi quebrada, mas sim sobre um sentimento de abandono. O povo sente que aquele amor divino que foi prometido simplesmente não bate com a realidade que eles estão vivendo. E como a voz divina responde a essa acusação? A resposta não é filosófica, é histórica. A mensagem é bem clara. A prova do meu amor está na escolha que eu fiz no passado. O texto coloca em contraste Jacó, a quem Deus amou, com Esaú, a quem ele odiou, transformando suas terras num deserto. A prova do amor aqui é uma demonstração de preferência histórica, de uma escolha feita lá atrás. A partir daí, a discussão muda de tom, sai do campo emocional e vai para as ações concretas. Se o povo questiona o amor de Deus, agora é Deus quem vai questionar a lealdade do povo. E ele começa pelos líderes espirituais, os sacerdotes. E aí, assim como o povo, os sacerdotes também respondem com uma pergunta desafiadora, quase se fazendo de inocentes. Como assim desprezamos o teu nome? Essa pergunta, claro, abre a porta para uma lista bem detalhada de acusações que vão expor toda a hipocrisia das práticas deles. E a resposta divina é, nossa, brutalmente específica. Vocês oferecem o que não presta. O animal cego, o manco, o doente e até o animal que foi roubado. O texto ainda faz uma provocação super direta. Tenta oferecer isso ao teu governador. Você acha que ele ia gostar? A ideia é que eles não teriam a menor coragem de dar para uma autoridade humana o lixo que oferecem a Deus. E essa queixa aqui revela o que está por trás dessas ações. O serviço religioso virou um fardo, um peso. Existe um cansaço, sabe? Um desprezo no cumprimento dos deveres. Não é só negligência, é uma exaustão cínica. Ai, que saco ter que fazer isso. A acusação, então, fica maior. Não são só os sacerdotes. O povo, de um modo geral, quebrou suas alianças de duas maneiras principais. Primeiro, a aliança vertical, com Deus, ao se casarem com a filha de um deus estrangeiro. E segundo, a aliança horizontal entre eles mesmos, ao traírem a esposa da sua juventude. A infidelidade, basicamente, virou a regra do jogo. Agora a gente chega no clímax da desilusão do povo. Essa é a pergunta mais profunda e mais desafiadora de todas. É o ponto em que o sofrimento vira uma acusação direta contra a própria natureza da justiça de Deus. Eles olham em volta e o que vem? Os arrogantes prosperando, quem faz o mal se dando bem, escapando de qualquer castigo. E aí eles chegam a uma conclusão terrível. Ou Deus gosta de quem faz o mal, ou ele simplesmente não está presente para julgar. É a crise de fé na sua forma mais pura. O bem não é recompensado e o mal não é punido. Esse sentimento todo se resume nesta frase pesadíssima. É trabalho perdido servir a Deus. Poxa, se não há diferença visível entre quem é justo e quem é ímpio, qual o sentido de obedecer? A fé virou uma espécie de negócio que não está dando retorno. E é aqui que a narrativa dá uma virada. A resposta divina não é uma punição imediata, mas sim a promessa de que, olha, as ações não estão passando despercebidas. Existe uma contabilidade rolando. Uma distinção está sendo feita, mesmo que ainda não dê para ver. A resposta para essa crise de fé é uma imagem muito poderosa, a de um livro da memória. É a réplica direta àquela pergunta: onde está o Deus da justiça? A resposta é: ele está registrando. Para aqueles que o temem, suas ações, sua lealdade, tudo está sendo anotado. A justiça pode até demorar, mas ela não foi esquecida. Isso tudo nos leva à sessão final, que é a resolução profética para essa tensão toda. Se a justiça está sendo registrada, quando e como ela vai se manifestar? A resposta é o chamado Dia de Javé.
Este dia é apresentado como a resposta final. Para aqueles que questionavam onde estava o julgamento, a profecia descreve um evento que é inevitável e intenso, ardente como uma fornalha, que vai finalmente acertar as contas. Mas o ponto crucial aqui não é só destruição, não. O texto usa metáforas de purificação, o fogo do fundidor que refina a prata, o sabão dos lavadeiros que limpa as roupas. O objetivo do julgamento não é aniquilar, mas sim purificar, separar o que é precioso do que é impuro. Só que esse dia de julgamento tem dois resultados bem diferentes. Para os arrogantes e maus, o destino é ser como palha, que é consumida totalmente pelo fogo, sem sobrar nem raiz, nem galho. Mas para aqueles que temem a Deus, o mesmo dia não traz fogo, mas luz, o sol de justiça, que chega trazendo cura e salvação. Porém, antes que esse dia, descrito como grande e terrível, chegue, o livro termina com uma última promessa. O mensageiro vai ser enviado, o profeta Elias, para preparar o caminho. É como se fosse uma última chance de reconciliação antes do juízo final. E o livro termina assim, com essa promessa e uma pergunta que fica no ar. A reconciliação é possível? O texto fala em converter o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Será que uma geração pode curar as feridas da outra antes que seja tarde demais? É uma pergunta que, convenhamos, ecoa muito além desse texto antigo.